Semana em África. Bem-vindos a mais uma Semana em África. Começamos com as mensagens luso-africanas na Assembleia Geral da ONU. O presidente de Angola, João Lourenço, disse que a RDC e o Ruanda estão a negociar a assinatura de um acordo de paz. A mediação deste possível acordo está a ser feita por Angola e deve resultar numa cimeira entre os dois países. A República de Angola está profundamente empenhada no processo de busca de soluções para conflitos em África, dando aqui nota de que o esforço maior neste momento centra-se no conflito que se desenvolve no leste da República Democrática do Congo, sem descurarmos os que ocorrem no Sudão e na região do Sahel. No quadro do processo de Luanda, foi alcançado um cessar-fogo no leste da RDC, que entrou em vigor no passado dia 4 de agosto do corrente ano. Para que se consolidem os ganhos obtidos, foi colocada sobre a mesa uma proposta de um acordo de paz formulada pela República de Angola, envolvendo a República Democrática do Congo e a República do Ruanda, cujos termos vêm sendo discutidos pelas partes a nível ministerial, com a perspectiva de que venham a alcançar entre si um entendimento que justifique a realização de uma reunião cimeira para selar a assinatura do acordo de paz definitivo e o restabelecimento das relações entre a RDC e o Ruanda. Por sua vez, o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, disse que é vital a restituição de bens culturais aos países africanos e que o seu país vai organizar um encontro de alto nível dedicado ao crioulo no Atlântico. Para a África, mas também para muitas outras regiões do mundo, é de vital importância a restituição de bens culturais como artefatos, obras de arte e objetos sagrados, parte integrante da identidade cultural, história e tradições das comunidades de onde são originários. A remoção desses bens interrompeu a continuidade cultural e a sua restituição permite a preservação da sua integridade cultural e espiritual à medida que são devolvidos aos seus ambientes originais, permitindo que as comunidades locais se reconectem com seu património, fortaleçam o orgulho cultural e mantenham a sua identidade para gerações futuras. Apraz-me anunciar que em 2025 realizaremos em Cabo Verde um encontro de alto nível dedicado ao tema da criolidade atlântica, com a participação de académicos, historiadores, cientistas sociais, estudiosos das línguas crioulas, artistas, escritores, cineastas, homens e mulheres da cultura, mas também líderes mundiais, todos representando uma pluralidade de espaços geográficos de afirmação da criolidade atlântica. Nesta 79ª Assembleia Geral da ONU, o presidente de São Tomé e Príncipe, Carlos Villanova, defendeu a necessidade da reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas para acabar com a subrepresentação de África e para que seja mais eficaz na sua missão de manter a paz e segurança global. Defendemos a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas para que ele seja mais representativo e eficaz na sua missão de manter a paz e segurança global. O mundo multipolar que hoje vivemos exige uma ONU mais inclusiva e dinâmica. Dizendo isto, saliento a necessidade de se pensar a África como parte do todo. Não podemos continuar com um Conselho de Segurança que reflete as estruturas do poder de 1945, um período em que a maioria dos atuais Estados africanos ainda estavam sob o domínio colonial e, por isso, sem voz nos assuntos internacionais. Esta subrepresentação do continente está igualmente patente noutras estruturas de governança global, como são as instituições financeiras internacionais, e urge que se altere. Quanto a Moçambique, que este ano deixa de ser membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU, o presidente Filipe Nyusi defendeu a necessidade de uma nova arquitetura financeira internacional e a mobilização urgente de recursos para acelerar progressos na implementação das metas globais. São também desafios complexos que carecem de uma cooperação multilateral acutilante: o terrorismo e o extremismo violento, as doenças endêmicas e pandêmicas, as mudanças climáticas que induzem desastres naturais, entre outras. É também desafio que requer o envolvimento multilateral, a própria implementação da Agenda 2030 sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No entanto, para que a resposta dos desafios globais seja mais eficaz,
É necessário introduzir reformas profundas ao sistema multilateral e especialmente no que diz respeito à representação dos países em desenvolvimento em posições estratégicas de tomada de decisões, como no Conselho de Segurança. Por outro lado, reiteramos o nosso firme apoio por uma nova arquitetura financeira e internacional que responda aos desafios da pobreza e do desenvolvimento no mundo, uma decisão coletiva que não se pode manter adiada indefinitivamente. Paralelamente à Assembleia Geral da ONU, o presidente de Moçambique organizou o diálogo de alto nível sobre a iniciativa do Miombo, que juntou dezenas de empresários norte-americanos, doadores do projeto e governantes africanos. Filipe Nyusi anunciou a angariação de mais de 500 milhões de dólares para proteger a floresta do Miombo, que abrange 11 países da África Austral. E numa altura em que a Guiné-Bissau está mergulhada numa grave crise política e institucional, o presidente Umaru Sissoko Embalo disse na Assembleia Geral da ONU que está muito empenhado na promoção do diálogo, consolidação da democracia e respeito do Estado de Direito no país. Nós estamos muito empenhados na promoção do diálogo, da reconciliação nacional, da consolidação da democracia e do Estado de Direito, bem como no desenvolvimento sustentável do nosso país. Apesar do impacto negativo da difícil situação econômica e financeira mundial, a economia guinense continua a crescer como resultado de políticas públicas acertadas. A prática de prestação de contas tem garantido uma maior transparência na gestão econômica financeira do Estado. Adotamos medidas que, sendo difíceis, revelaram ser necessárias para impulsionar o setor privado e criar bases mais sólidas para uma economia dinâmica e inclusiva. Estamos a promover uma maior participação das mulheres e dos jovens empreendedores. Estamos a investir na construção e no melhoramento de infraestruturas básicas, rodoviárias e outras. Declaramos a guerra à corrupção e ao crime organizado. Conseguimos restaurar a confiança nas nossas relações com instituições financeiras internacionais e com outros parceiros bilaterais e multilaterais. Bissau 94 FM. Na Guiné-Bissau, 3 dias depois da reunião dos membros da Comissão Permanente do Parlamento, este foi novamente fechado, na segunda-feira, por militares da Guarda Nacional e os funcionários e deputados foram impedidos de entrar. Depois, o governo acusou o presidente da Assembleia Nacional de tentativa de golpe de Estado. As acusações foram feitas por José Carlos Monteiro, um dirigente do MADEM G15, da ala fiel ao presidente Umaru Sissoko Embalo, que acusou Domingos Simões Pereira de ter violado a Constituição do país ao ter abordado a situação do Supremo Tribunal de Justiça durante a Comissão Permanente. José Carlos Monteiro anunciou que a coordenadora do MADEM G15 e segunda vice-presidente do Parlamento, Satou Camara, foi indigitada para substituir Domingos Simões Pereira na presidência da Assembleia. Em entrevista à RFI, Domingos Simões Pereira reiterou que continua a ser o presidente do Parlamento da Guiné-Bissau. As duas deliberações que a Comissão Permanente da Assembleia produziu, nós fizemos questão de dar os artigos tanto da Constituição como do regimento da Assembleia e das leis que outorgam à Assembleia competência para criar condições de funcionamento de outras instâncias. Portanto, se isso equivale a uma usurpação de competências ao ponto de poder ser considerado um atentado à ordem e ao ponto de provocar essa tentativa de substituição do Presidente da Assembleia, eu não sei em que sítio estou. A decisão é inexistente e, portanto, a Comissão Permanente tomou um conjunto de decisões. Essas decisões devem merecer o tratamento das comissões especializadas e nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho. Ele tem duas opções, ou ignorar ou prender-nos a todos. Enquanto tivermos capacidade para trabalhar, vamos continuar a trabalhar. O senhor continua a ser o Presidente da Assembleia Nacional da Guiné-Bissau? Por todo aquele que respeita a nossa Constituição, e eu sei que é praticamente todo o povo guineense, continuo e certamente continuo, porque é uma aberração. Devia haver vergonha das pessoas poderem, inclusive, mencionar isso. A Liga Guineense dos Direitos Humanos disse que a comunidade internacional está em silêncio perante o que chamou de atrocidades cometidas pelo poder político contra os cidadãos e as instituições da República. Os detalhes com o nosso correspondente, Moussa Baldé. Em conferência de imprensa, o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos afirmou que foi um golpe de Estado. Boubacar Touré diz que é tudo uma estratégia de consolidação do poder absoluto por parte do regime do presidente Umaru Sissoko Embalo.
O presidente da Liga pediu ao Ministério Público que abra um inquérito contra as pessoas que realizaram o golpe contra as instalações do Parlamento. O presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos questionou ainda o silêncio da comunidade internacional perante o que considera de atrocidades que ocorrem na Guiné-Bissau ultimamente. Boubacar Touré fazia referência ao facto de a segunda vice-presidente do Parlamento, Satou Camara, ter assumido a presidência do órgão num exercício que o presidente do Parlamento, Domingos Simões Pereira, considerou de um não facto. O presidente da Liga dos Direitos Humanos denunciou a ação perpetrada por Satou Camara e ainda acusou a polícia de ter arrombado as portas e mudado as fechaduras de gabinetes do presidente e vice-presidente do Parlamento, Domingos Simões Pereira e Fernando Dias, respectivamente. Boubacar Touré diz que é o mesmo expediente utilizado pelo poder político no Supremo Tribunal de Justiça em novembro de 2023, onde o presidente eleito, Pedro Sambu, foi obrigado a demitir-se para dar lugar, por força das armas, ao juiz Lima André. Moussa Baldebissau, RFI. Na quinta-feira, um grupo de deputados da plataforma PAI Terra Arranca foi impedido de entrar no Parlamento guineense por forças policiais. O deputado Otávio Lopes disse que é mais uma proibição dos deputados entrarem no Parlamento para aí representarem o povo guineense. Testemunhei que, efetivamente, foram barrados, não lhe foi permitido o acesso às instalações e que foi invocada uma ordem superior sem identificar o respectivo mandante. Isto constitui mais uma confirmação da reiteração dos direitos, não só dos parlamentares, neste caso, direito do povo guinense de ter os seus mandatários, os seus digníssimos representantes a exercer a sua atividade. São Tomé, 102.8 FM. Em São Tomé e Príncipe, o primeiro-ministro Patrício Trovoada disse que o seu partido vai avançar com um projeto de revisão da Constituição para clarificar o que qualifica de zonas de confusão e admitiu propor a mudança para um regime presidencialista antes das eleições gerais de 2026. Nós iremos fazer e iniciar uma reforma da Constituição. A Constituição da República tem que ser reformada. Existem muitas zonas de confusão em que as pessoas comportam-se por ignorância ou por vontade própria de uma maneira que pode pôr em causa o funcionamento regular das instituições. Então, é melhor nós clarificarmos a Constituição. Mas o ADI pode até ir mais longe. Nós, em 2026, teremos simultaneamente eleições presidenciais e legislativas. Se for essa vontade também da maioria dos partidos políticos com assento parlamentar, o ADI está aberto até a questionar se devemos continuar com o sistema semipresidencial de pendor parlamentar ou se devemos evoluir ou mudar para um sistema presidencialista. Praia 99.3 FM. Em Cabo Verde, a emissão de um selo em homenagem ao centenário de Amílcar Cabral gerou crise no partido no poder. O líder do grupo parlamentar do MPD, Paulo Veiga, abandonou o cargo, afirmando que tem tido muitas dificuldades na articulação com os membros do governo. O motivo da minha demissão é que nós tomamos um posicionamento e o governo, com toda a legitimidade, pode fazer o que fez. Estamos a falar no 12º selo emitido em nome do Amílcar Cabral, mas por respeito e por articulação deveria comunicar-me que se passava, os acordos que as instituições Correios de Cabo Verde e Correios de Portugal fizeram, qual a minha surpresa, e também em contactos com os meus colegas, nenhum foi avisado de ver aquilo acontecer da forma como aconteceu. Portanto, há aqui um problema de articulação e eu considerei uma falta de respeito para comigo que faz a articulação, porque eu depois tenho que ir responder aos colegas deputados, pelo menos aos que votaram contra, como é que isso sucede e porque é que eu não lhes avisei. Ainda em Cabo Verde, a presidente do Banco Alimentar contra a Fome, Ana Maria Opfer Almada, disse que há muita insegurança alimentar no país. Este fim de semana decorre a 19ª campanha de recolha de alimentos nos supermercados. Há muita insegurança alimentar, para não dizer mesmo fome, pessoas que realmente não têm tido possibilidade de fazer 3 refeições diárias e o Banco Alimentar tem muitos pedidos. Temos 200 famílias fixas, escolhidas através das associações que são beneficiadas periodicamente. Temos mais outras tantas que procuram o Banco Alimentar, sobretudo nesta situação aqui. Portanto, é muito difícil nós termos alimentos suficientes para doar a todas essas pessoas. Cestas básicas, nós doamos em forma de cestas básicas. Maputo
105 FM. Em Moçambique, continuou a campanha para as eleições gerais de 9 de outubro. A Sala da Paz, que junta organizações da sociedade civil para a observação eleitoral, alertou para o agravamento da intolerância política. A plataforma indicou que há atos de intolerância que têm como protagonistas o empresariado local, especialmente os que operam no ramo da hotelaria e turismo, que têm estado a impedir e a abster-se de prestar serviços a representantes de algumas formações políticas. A Sala da Paz denunciou ainda que os casos de intolerância política tendem a agravar-se com casos recentes ligados à destruição de material de propaganda, incêndio de viaturas e residências de membros de partidos políticos. Ainda sobre Moçambique, esta semana o presidente Filipe Nyusi disse em Nova Iorque que o governo moçambicano fez a sua parte para a criação de condições de segurança que permitem a retoma das atividades da Francesa Total em Cabo Delgado. Não é o problema de que Total abandonou o projeto. É o problema de que quando que retomamos. Agora, nós como moçambicanos, a nossa parte já fizemos. Estamos em combate ou em contato direto com o inimigo. Paralelamente, esta semana foi publicada no site Político uma investigação do jornalista Alex Perry que revela atrocidades cometidas em Afungi durante o verão de 2021 por comandos das Forças Armadas moçambicanas que garantiam a segurança da plataforma da gigante petrolífera francesa Total. Os comandos teriam prendido em contentores um grupo de 180 a 250 habitantes locais sob a acusação de participarem na insurreição ocorrida em finais de março de 2021 e que apenas teriam sobrevivido 26 pessoas. A Total diz desconhecer a situação, mas não é a primeira vez que há relatórios a denunciar alegadas violações de direitos humanos por parte das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique, recorda João Feijó, investigador do Observatório do Meio Rural. Não é a primeira vez que há relatórios internacionais a denunciar alegadas violações de direitos humanos por parte das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique. A Human Rights Watch e a Amnistia Internacional já por várias vezes o tinham feito. Vários textos académicos vêm denunciando situações de excesso de zelo por parte dos militares moçambicanos e a partir de testemunhos da população. A minha experiência no terreno, a falar com as populações, leva-me a concluir que as pessoas têm muito medo da tropa moçambicana, sobretudo a população da costa muçulmana. A tropa moçambicana não fala as línguas locais. A formação que tem é basicamente assente que o inimigo não tem rosto e não podemos confiar em ninguém. E a verdade é que os guerrilheiros têm apoio de vários setores da população. Então, como numa guerra de guerrilha ninguém tem escrito na testa se é ou não Al-Shabaab, os militares cometem excessos. E assim termina mais uma semana em África. Obrigada pela sua companhia e até breve.